No Divã do Gicovati. Está no ar, no Divã do Gicovati. Eu começo falando um pouquinho sobre um tema que foi sugerido por um e-mail de um ouvinte, que é exatamente relacionado com a questão do caráter. Se ele se altera ou não com o passar dos anos. Caráter é uma palavra muito genérica que, na realidade, a gente pode também, de uma forma, vamos dizer assim, sem rigor, chamada de uma espécie de coluna vertebral que a pessoa tem. Quer dizer, os valores, aquilo que norteia a conduta, o sentimento moral da pessoa, aquilo que ela acha justo, injusto, certo ou errado, e principalmente a maneira como ela se comporta com regularidade e constância diante de certas circunstâncias ou situações da vida. O sentimento moral se forma pelos 6, 7 anos de idade, quando a criança já pode e já consegue ter um tipo de pensamento abstrato no qual ela se põe no lugar do outro e consegue imaginar também a situação do outro e, portanto, dá um equilíbrio entre aquilo que são os direitos dela e o direito da outra pessoa. Quer dizer, sempre ao colocar-se no lugar do outro, a pessoa sai e renuncia ao seu egoísmo original e passa a ter duas visões da mesma situação, a dela e aquela que ela supõe ser o ponto de vista da outra pessoa. Com isto se formam, vamos dizer assim, uma preocupação também grande com os direitos dos outros e se introjeta uns conjunto de valores que derivam desse equilíbrio entre o meu direito e o direito da outra pessoa. Essa introjeção significa um conjunto de normas em torno da qual, quando há uma contrariedade, evidentemente se estabelece um sentimento de culpa, uma espécie de tristeza interna que a pessoa sente ao vivenciar que foi capaz de gerar uma dor injustamente na outra pessoa. A culpa corresponde a isso. É evidente que dentro do que, com o passar dos anos, o indivíduo, além desses valores que derivam da interatividade com outras pessoas, ele introjeta e passa a respeitar outros valores do que ele acha que é justo, por exemplo, não roubar, não agir em prejuízo do social também, e não apenas dos direitos vamos dizer assim, de uma outra pessoa, etc. Existem, na realidade, dois tipos de pessoas. Umas mais egoístas, que são aquelas que não desenvolvem muito esse sentido moral de se pôr também no lugar dos outros. Então, elas mantêm o egocentrismo original e, naturalmente, elas, então, têm uma característica que é a seguinte: como não introjeta sentimento de culpa, elas respondem apenas a medos de represália. Então, se elas são governadas por medo, quer dizer, elas não roubam se alguém estiver olhando e se elas acharem que existe o risco de elas serem pegas roubando, porque senão pode ser que roubem sim. Então, são pessoas que têm um comportamento que a gente poderia dizer o seguinte: sem um caráter definido e fixo, porque em qualquer circunstância o caráter pode se alterar dramaticamente e ficar uma situação, quer dizer, a conduta pode se alterar porque existe uma maneira, vamos dizer assim, não muito rigorosa de se comportar e é apenas a pessoa age de acordo com os próprios interesses e quando não age em prejuízo de terceiros, é basicamente em função do medo de ser pego, medo de retaliação. Nos mais generosos, aqueles que se preocupam também com o direito dos outros e têm esse caráter fixo e têm um conjunto de valores, esse conjunto costuma se manter estável ao longo da vida. Quer dizer, ao longo dos anos, as pessoas mais egoístas não têm nem o problema de mudar, porque elas não têm um caráter definido. Então, elas estão mudando o tempo todo, em todas as fases da vida. Os mais generosos, que têm esse caráter fixo, eles mudam menos ao longo da vida e podem se manter estáveis com os mesmos valores e princípios ao longo da vida inteira. Porém, em situações que a gente chama de extrema adversidade, quer dizer, numa situação de sofrimento muito grande, elas podem agir de uma maneira que não agiriam normalmente. Quer dizer, se pegar a própria situação atual no Chile, onde um monte de gente saiu saqueando e roubando, pegando comida, porque sua família, seus filhos estavam passando fome, é uma situação de extrema adversidade, onde provavelmente pessoas de bem saíram fazendo coisas que normalmente não fariam. Quer dizer, não é que realmente o caráter, vamos dizer assim, se modificou por bobagem, mas sim por uma extrema situação de adversidade. E na extrema adversidade, campo de concentração, grandes catástrofes como foi esta do Chile,
pessoas modificam o seu comportamento e fazem coisas que normalmente não fariam. O problema é que, às vezes, também as grandes circunstâncias que levam a mudanças não são adversidades, mas grandes tentações. Por exemplo, um indivíduo vai ser diretor de um banco estatal, de um banco governamental, vê todo mundo e todos os colegas saindo com malas cheias de dinheiro. Talvez por algumas semanas ou meses o indivíduo consegue se manter bastante firme e consistente nas suas posições, mas não é impossível que em algum momento ele caia em tentação e acabe se sentindo, vamos dizer assim, voltado para a facilidade que possa ter de obter alguma vantagem. Então, na realidade, o grande problema é que é o seguinte: depois que o caráter se afrouxa por qualquer uma dessas razões, ou porque a pessoa mudou de pontos de vista também, existe uma grande dificuldade, às vezes, de voltar atrás. Ou seja, o indivíduo que aprende a fazer alguns tipos de comportamento, ou tem algumas mudanças de comportamento que, movidas pelas circunstâncias, muito difíceis ou muito facilitadas, muito raramente volta atrás e recupera o padrão que tinha antes. Então, parece que esse afrouxamento vai levando o indivíduo a ter, com os anos, uma tendência a ter um caráter cada vez mais meia boca, digamos assim. Ou seja, é mais fácil, com os anos, o indivíduo perder firmeza no caráter do que adquiri-lo. Poucos podem, talvez, ganhar firmeza e determinação com os anos, mas isso é a exceção. A regra é que a pessoa afrouxa os seus valores. Muito bem. Essas são as minhas primeiras considerações. Temos já ouvintes na linha. Seu nome, por favor? Boa noite. Pois não. Meu nome é Léo. Léo. Eu queria uma orientação do senhor. Certo? Desde quando apareceu essas doenças, né? HIV, AIDS, essas coisas todas, no uso do preservativo, eu até hoje temos, mas depois de que teve esse problema todo aí de doença, em 10 anos mais ou menos pra cá, eu não consigo, minha parte sexual diminuiu por usar o preservativo. Quantos anos você tem, Léo? 40. Sei, de 10 anos para cá? Desde quando começou, né? Problema da AIDS, essas doenças. O problema da AIDS começou faz mais tempo do que isso, né? Foi. Já faz uns mais 20, ou menos, 25 anos. Mais ou menos, calculei essa data. E de lá para cá... Quer dizer, você com preservativo não tem firmeza? Assim. Não consigo, né? Não consigo, inclusive já... Mas não consegue ter ereção? Ou você perde a ereção ou não consegue ejacular? O que acontece? Perco a ereção. Sei. Perco a ereção. Só de estar pegando no preservativo no momento, a potência, já perco a potência. E, inclusive, já perdi tive vários relacionamentos acabaram, né, por causa disso, né, porque a garota não me conhece, ela deve achar que eu sou impotente, alguma coisa, mas sem o preservativo eu sou um cara completamente normal. Aí quando vou usar, acontece esse problema e já perdi várias namoradas por isso. E de lá para aí, e agora eu fico na situação assim, se eu uso o preservativo, eu não tenho potência. Se eu não uso, eu posso estar adquirindo a doença. Então eu estou numa situação, não sei dizer o que fazer. Às vezes as moças exigem o preservativo ou é você mesmo que... Elas que exigem. Eu não quero, porque eu sei que se eu for usar, acontece isso. Então muitas vezes eu tento fazer que não usa, aí tudo bem. Quando elas exigem, aí eu vou usar e acontece isso. Nenhuma vez funciona com o preservativo, Léo? É difícil. É difícil. Difícil Depende da mulher ou depende da sua cabeça? Porque parece que agora você já encanou com o assunto, né? Só da cabeça. Só de pegar no preservativo você já fica com problema, né? Então eu fico na situação, se eu uso... Tem algum tipo de preservativo que você usa que te incomoda menos? Quer dizer, alguns mais delicados ou mais fininhos? Ou de um tipo já tentei vários tipos. E a mesma coisa. Eu tô com medo de adquirir a doença, com essas doenças, né? Não, mas não é nem só você, ou tanto você, mas as moças, a rigor, tem que exigir mesmo que os homens usem preservativo, porque mesmo quando estão usando anticoncepcional, a pílula anticoncepcional, elas têm que se proteger mais do que tudo das doenças, né? Então, o homem, às vezes, por causa desta insegurança, por causa da dificuldade de usar
o preservativo, acaba tentando pular o preservativo, mesmo que ele correndo algum risco de doença. Sempre o risco de doença tipo AIDS é maior do homem passar para a mulher do que da mulher para o homem. Então, as mulheres é que têm a obrigação mesmo de não permitir de jeito nenhum a relação sem camisinha. E os homens têm que fazer isso para se proteger e para proteger a mulher também de um eventual risco. Agora, como é que se faz para poder ter uma vida sexual legal, apesar da camisinha? Só se você aprender a se despreocupar um pouquinho com o assunto, porque eu acho que você agora se transformou numa pessoa meio fóbica, quer dizer, fóbica que ficou com medo, assustado, ansioso com uma situação. Só de ficar com a situação, a camisinha, você já fica nervoso. Então, com isso, naturalmente, você vai ficar sempre numa condição complicada. Talvez o mais legal, Léo, seja você, mesmo se sentindo, vamos dizer, sexualmente seguro, talvez valha a pena, só para você perder o medo de ter uma relação sexual com o preservativo, que você use alguns desses remédios que estimulam a ereção e que garantem a ereção mesmo com ansiedade, tipo Viagra, Cialis e outros, que com o objetivo principalmente de você vamos dizer, recuperar a confiança na sua potência quando está usando o preservativo, porque na realidade você hoje está com um problema mais psicológico do que qualquer. Quando você não tem nenhuma dificuldade sem o preservativo, e o preservativo não é uma coisa muito grosseira, nem mal feito, nem nada, não há por que não conseguir usar, porque então ficou aí uma espécie de reflexo condicionado que você, vamos dizer assim, envolveu o preservativo com um medo que não lhe pertence. Você tem que se livrar disso e, às vezes, o uso desses medicamentos que podem garantir a ereção, mesmo em situação de nervosismo, pode ajudar você a se curar deste medo e voltar a ter relações sexuais com o preservativo sem medo nenhum. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos, então, mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? É o Rogério. Pois não, Rogério. Doutor, acredito que a pergunta seja pertinente à questão do caráter. Eu também tenho curiosidade para saber disso. Um homem que é apaixonado pela sua esposa, vive muito bem, ela completa este homem em todos os sentidos, tanto sexualmente, como no companheirismo, como na amizade. E esse homem, por algum motivo, uma força maior, digamos assim, ele atrai, ele vai cometer uma traição, né? Mas ele não quer, tanto que depois bate lá o arrependimento, bate a angústia, mas depois de algum tempo isso vem novamente. Isso seria tratado com base, seria um tratamento, ou faria realmente parte do caráter dessa pessoa e não tem como mudar? Como que seria isso? Mas, o Rogério, você está falando de alguém que você conhece em particular ou de pessoas em geral, muitas pessoas? Não, sim, uma pessoa que eu conheço, de um caso real. Em caso real, né? E essas traições são com mulheres, são relações casuais ou com prostituta, ou com mulheres que ele mal conhece, ou são casos cumpridos, tipo amante mesmo? Não, seria realmente com prostituta. Então, aí a situação é diferente um pouquinho. Veja bem, o que nós vivemos numa cultura onde, por exemplo, aos homens não é ensinado um respeito pelos direitos iguais entre eles e as mulheres. Quer dizer, até hoje existe uma certa desigualdade no raciocínio a respeito do que sejam os direitos dos homens e o direito das mulheres. Então, é muito comum que os homens se atribuam direitos, por exemplo, sexuais, que eles não atribuem às mulheres. Ou seja, que eles achem que eles podem fazer coisas que eles não suportariam que as mulheres fizessem. Isso como parte, vamos dizer assim, natural, vamos dizer assim, do processo, não como uma grande deslealdade, mas como alguma coisa que eles consideram quase como aceitável. Quer dizer, não se trata efetivamente de uma grande
virtude, o indivíduo sabe que fez uma coisa desequilibrada, arbitrária, tanto assim que sente alguma culpa depois. Porém, nada que seja, vamos dizer assim, geradora de um sentimento moral muito intenso ou muito dramático. De maneira que, evidentemente, isso em geral não costuma definir uma falha geral de caráter, quer dizer, não costuma definir uma característica de personalidade que você pode dizer, o indivíduo que ama a mulher e que trai ou sai com outra mulher é um indivíduo que também rouba, que é um amigo, é um indivíduo que é desleal com os colegas, é um indivíduo que profissionalmente não é confiável. Em geral, isso não se define desta maneira, porque na nossa cultura a infidelidade masculina aparece como uma coisa razoavelmente aceitável e não entra na lista dos grandes e graves valores que têm que ser aceitos e respeitados para valer por todo mundo. É uma pena, mas ainda é assim que as pessoas pensam. Eu espero que, com o tempo, esse tipo de busca de sexo casual, que na realidade é uma tentação bobinha, que muitos homens ainda têm, possa desaparecer e efetivamente possa ter mais bom senso as pessoas e os homens, principalmente os homens que agem desta maneira. Muito obrigado pelo seu telefonema. Eu gostaria de ler uns e-mails, pelo menos mais 2 e-mails que chegaram aqui e que falam de coisas relacionadas com isto e com a mente masculina, justamente. Então diz assim: olá, doutor Gicovato, sou casado, esse é o Antônio, sou casado há 3 anos, sou muito feliz com a minha esposa, somos muito apaixonados um pelo outro. De um tempo para cá, tenho fantasiado fazer amor com minha esposa e com outro homem, ou seja, a 3, ou vê-la sozinha transando com outro homem. Mas o que me perturba muito é que morro de ciúmes da minha esposa, e só de imaginá-la numa situação dessas me dá arrepios. O que devo fazer? Acho que ela nem toparia uma coisa dessa. Então, Antônio, veja só. E voltando a isso que o Rogério estava falando. Quer dizer, a psicologia masculina e as coisas eróticas, fantasias eróticas, e as coisas que passam na cabeça dos homens em relação ao sexo, realmente vão muito além das coisas que dizem respeito só as coisas do bom senso ou as coisas do senso comum, as coisas que as pessoas estão acostumadas. Só para, como exemplo, também tem um outro e-mail que nos chega de um ouvinte muito assíduo, que é o Ailton, né? Que diz assim: doutor, eu tenho um desejo frequente de ser penetrado por um desses vibradores que se pode adquirir em loja de sex shop. Acontece que o meu desejo é sempre relacionado com a minha esposa, ou seja, ela introduzindo o dispositivo em meu ânus. Isso é normal? É alguma coisa relacionada com a homossexualidade? Então é assim que pensam os homens. Eles têm fantasias da mulher dele com outro homem, eles têm, em relação à questão anal, uma aflição muito grande, sabe? O Ailton, o ânus, a região, o orifício externo do ânus e mesmo a penetração no homem são extremamente excitantes, porque se trata de uma zona cheia de inervação, uma zona erógena forte no homem, a região anal. A penetração faz massagem prostática, o que também provoca sensações fortes e agradáveis nos homens, de maneira que essas características são absolutamente normais. Não define homossexualidade. Ter excitação na região anal não define homossexualidade. O que define a homossexualidade é você ter vontade de trocar carícias ou ter como parceiro para as brincadeiras um outro homem. O importante não é se a região é anal, ou se a região é oral, ou se é aqui ou acolá. O importante é com quem se troca. O que define o gosto homossexual é a vontade de se relacionar sexualmente com outro homem e não com uma mulher. Se existe a vontade de brincar com a mulher, evidentemente não existe nada de homossexual. Mesma coisa no caso do Antônio. Ele quer imaginar a mulher dele como uma mulher vulgar, a mulher dele transando com outro homem, não é ele transando com esse outro homem. Quer dizer, não existe o desejo pelo homem. A fantasia erótica é relacionada à mulher desqualificada por ser uma pessoa que tem interesses eróticos por outro parceiro que não o dela, que não ele mesmo. Então, em todas essas situações, fica claro o mundo das fantasias e o universo masculino, onde existem fantasias de estímulos anais masculinos, o que definitivamente só pode ser entendido como homossexual se a vontade é de ser
que a brincadeira seja feita com outro homem. Se for feito com mulher, não tem problema. E no caso do Antônio, evidentemente que esse morrer de ciúmes da situação em que ele mesmo gostaria de imaginar a mulher dele, mostra também que ele apenas gostaria de ter aí estímulos eróticos mais excitantes, ou alguma coisa mais forte para ativar e atiçar ainda mais a vida sexual dentro do casal. Muito obrigado por vocês todos que mandam tantos e-mails para nós ao longo da semana. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Lucas. Pois não, Lucas. Doutor Ticovati, há 8 anos atrás eu tinha 24 anos, conheci uma pessoa de 16. Uma menina, não ficamos juntos pela grande diferença de idade, nos apaixonamos e há 4 meses atrás nos reencontramos em um evento no Nordeste. Ela, mesmo noiva, acabamos ficando por 2 ou 3 vezes, viajei para a cidade dela, tivemos uma relação muito intensa, como eu nunca tinha tido com ninguém na minha vida. E quando ela estava disposta a jogar o namoro, né, o noivado, deixar de lado para ficar comigo, no último momento, a religião dela, ela é evangélica, ela falou que Deus revelou que mesmo ela tendo vivido uma experiência maravilhosa, que ela nunca viveria com outro homem, ela deveria ficar com o noivo dela. E isso... O noivo também é evangélico? Exato, porque ele é e muito, você não? Acompanha. Não. E no último instante, assim... E se perguntando como ela poderia ter qualquer coisa com o noivo ou com outras pessoas, se o que ela teve comigo foi tão intenso, tão maravilhoso, e ela sabia que nunca se repetiria com mais ninguém. Você estava disposto a ficar com ela? Sim. E aí ela terminou mesmo? Terminou, optou por ele, mesmo oferecendo para ela vir para São Paulo, para a gente ficar junto, casar, enfim, namorar, ter um relacionamento sério. Foi uma coisa que marcou muito a minha vida e não tinha essa intenção de ficar com ela depois dos 8 anos, mas acabou sendo um negócio muito forte mesmo. E mesmo depois de terminado comigo em nome dessa religião, nós fizemos sexo virtual pela internet por 2 ou 3 vezes. Então foi algo que mexeu muito com o meu psicológico, me abalou bastante, afetando até no comercial, no meu relacionamento nesses últimos meses com amigos, enfim. Eu não consigo entender, né? Então, mas veja só, Lucas, na realidade não é tão difícil de entender, porque isso faz parte de um mecanismo. E acho até que vou falar nisso também um pouco mais daqui a pouquinho no próximo e-mail, que é o medo que as pessoas têm da felicidade, e principalmente da felicidade sentimental. Provavelmente aqui ela sentiu uma intensidade tão grande de satisfação e de prazer na relação, ela se sentiu tão encantada mesmo com a intensidade e qualidade do convívio com você, que acabou usando um pretexto não muito consistente, mas enfim, que ela possa naquele momento ter visto como muito consistente, que foi o pretexto religioso para botar fim. Se o motivo religioso fosse tão forte mesmo, meu caro, ela não tinha nem transado com você, nem ficado com você, nem tido a experiência com você, e muito menos depois de já terminado e decidido ficar com o noivo, ter feito essas experiências do sexo virtual pela internet, que na realidade sexo virtual é sexo real. Então, eu vou começar agora justamente lendo o e-mail da Maria, que é quase a continuação do que eu estava conversando com o Lucas agora há pouco. A Maria nos escreveu o seguinte: Ticovati, você diz que em seus livros, em particular Dá para Ser Feliz, apesar do medo, que o medo da felicidade é um medo fóbico e que pode impedir a realização de um encontro amoroso de boa qualidade por produzir uma sabotagem suficiente para destruir o relacionamento. É evidente que eu estou reduzindo e resumindo um pouquinho o e-mail seu, Maria. Ela diz assim: você acha, por exemplo, que seria sabotagem usar o eventual interesse por uma outra pessoa, no caso, uma ex-secretária que há tempos não se viam e começa a procurar por ele com o intuito e usar o interesse eventualmente efetivo por essa ex-secretária antiga com o intuito de se afastar de um relacionamento que tinha ótimas chances de sucesso? A situação é diferente do argumento usual que você mesmo diz, em que o indivíduo usa, por exemplo, o pretexto de um convívio longo, com filhos envolvidos, etc., para ser um empecilho. Ele argumentou que o desejo forte pela ex-secretária o impede de continuar um relacionamento de 2 meses e que evoluía muito bem. O que fazer? Então, Maria, veja só, é a mesma história
sempre, não é? As pessoas, quando finalmente encontram uma parceria legal, quando encontram um encaixe, parece que a intensidade do sentimento amoroso cresce de tal maneira que junto cresce esse medo terrível que as pessoas têm das coisas boas, que está na raiz do pensamento supersticioso, que faz com que as pessoas, quando está tudo bem, queiram bater na madeira, tenham figa, fiquem com medo da inveja dos outros, comecem a tomar uma série de providências, parece que para se proteger contra a ira dos humanos, dos deuses, de tudo e de todos. Então, toda a felicidade provoca isso, mas nenhum tipo de felicidade provoca essa sensação com a intensidade tão grande quanto provoca quanto a felicidade derivada dos encaixes e dos encontros de natureza amorosa. De maneira que realmente o uso de qualquer pretexto serve. Na realidade, o fato de ser que, na maior parte das vezes, o indivíduo casado, ele tem e usa o fato de que se tá muito, não pode magoar a mulher, tem os filhos pequenos, etc., como argumento. Mas você vê que na falta de um argumento de melhor qualidade, vai a ex-secretária que aparece, vai a religião, como foi na história do Lucas agora há pouco. O importante é arrumar algum tipo de pretexto para cair fora da situação que o indivíduo não está dando conta. Ou seja, para cair fora de uma situação na qual o indivíduo está se sentindo ameaçado, inseguro, com medo, por força dessa sensação de que a felicidade atrai tragédia e mata. A sensação é essa mesmo. Vai cair um raio na minha cabeça e eu vou morrer. Então, antes que isso aconteça, eu arrumo um jeito de melar a boa relação. Me afastando da pessoa mais relevante e me aproximando de quem estiver por perto. No caso, o noivo, no caso do Lucas, o noivo, ou usando por pretexto a religião, e aqui, de repente, a história se vê atropelada por essa ex-secretária. Pode ser também a mulher, quando o indivíduo é casado, os filhos, pretextos econômicos, sempre, qualquer história, qualquer pretexto serve. O importante é não realizar a felicidade sentimental, porque parece que ela atrai tragédia. E o pior, felicidade não mata, é só impressão. A felicidade não atrai tragédia, as pessoas felizes e as pessoas infelizes têm exatamente a mesma chance de se estrepar na vida. Não tem nenhuma relação entre felicidade e tragédia de qualquer tipo. Muito obrigado pelo seu e-mail. Já temos então ouvintes na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Paulo, doutor. Paulo, pois não. Eu ouço o seu programa todos os domingos. Eu tenho uma dúvida. A minha dúvida é o seguinte: a minha família me cobra o fato de não sair tanto aos fins de semana e joga essa culpa como se fosse uma culpa minha. E... Quantos anos você tem, Paulo? 40. Você é solteiro? Casado. E a família, quer dizer, a família é mulher, filhos? Isso, exato. Eles reclamam que você não quer sair de casa no fim de semana, é isso? Sim, reclama que não quer sair. E eles querem sair para onde, por exemplo? Passear, né, ir para algum lugar. E até sair uma vez, né, por mês, a gente costuma sair, mas eu não sou muito de sair. Quando eu não quero sair, eu financio o passeio deles, mas mesmo assim, transferido para mim a responsabilidade da diversão, o fato de eu não ir, né, então acaba transferindo. Eu não estou feliz porque você está me atrapalhando. Sim. Quer dizer, você não impede que eles vão? Não impeço. Mas até dou o dinheiro, tudo. Tudo, quer dizer, quantos filhos você tem, Paulo? 2. Qual é a idade deles? Um tem 21 e outra tem 13. Sim. E a sua mulher quer sair todo mundo junto, é isso? E os filhos dessa idade têm vontade ainda de sair com os pais? O mais velho sim, né? Eles ainda acompanham a gente, assim. Pelo menos uma vez eles acabam acompanhando. Sim. E que tipo de programa mas a reclamação é mais da mulher. E ela gosta de fazer que tipo de programa que você não gosta mesmo? Tipo, sair pra almoçar, em shopping, passear assim, em loja, alguma coisa parecida, em lugar diferente. Cinema você também não gosta? Gosto, mas eu já deixei assim, já até abri mão, né, deles escolher o local pra gente ir. Mas acaba sempre repetindo o mesmo lugar e transfere essa culpa como se fosse uma opção minha. Né? Em mesmo lugar, o que é? Qual é o lugar? Tipo, vamos no cinema. Almoço, vai no cinema, passeia um pouco e volta. Né? Domingo no próximo mês, vamos passear onde? Né?
deixo para eles escolher, eles não escolhem, a gente acaba fazendo a mesma coisa, e aí ele fala, já estou cansado de fazer a mesma coisa no mesmo final de semana. E quando eles saem sozinhos, ô Paulo, o que eles fazem? Basicamente quase a mesma coisa. Então não entendi nada. Não, basicamente quase a mesma coisa. Quer dizer, eles deixam a criatividade por minha conta. Sei. E quando eles saem só mesmo, eles... mesmo eu abrindo mão para eles escolherem. E quando eles saem só eles não têm criatividade nenhuma também? Não tem. Pelo jeito... Mas o detalhe maior é da esposa, que ela cobra isso de mim. Como... Quer dizer, o que ela gosta mesmo é da sua companhia, é isso? Creio que sim. E você gosta da companhia dela? Gosto, mas... Em casa, né? Não, saindo também. Aqui em lugares que eu não gosto de ir, eu não vou, entendeu? Eu não me sinto bem, Mas, por exemplo, dá um exemplo de um lugar que eles gostam de ir e que você não gosta. É o shopping, é isso? Não, às vezes, por exemplo, se quer ir no cinema, ver um filme que eu não quero ver, eu não vou, entendeu? Sim. E aí tem discórdia. E ela vai ver o filme que você quer ver ou não? Não. Então ficam os dois teimando para ver que Não, vai. eu libero. Então vai ela e você não vai. Porque eu acabo me sentindo responsável pela felicidade deles. Então eu não sou a pessoa que vai proibir, entendeu? Sim. Então... Mas também não vai fazer concessão, né? Exato. Entendi. Então, Paulo, eu acho que de alguma maneira você não está tão errado, porque se você não atrapalha a vida deles, não é? Você talvez seja um pouco mais individualista, não gosta tanto de fazer concessões no facultativo. Você sabe que eu sempre acho isso, né? A gente tem que separar muito bem separado o que é obrigatório do que é facultativo. Essa coisa de sair, passear, ir no cinema ou ir no shopping, fazer compra ou ir comer aqui ou ali, é tudo o mundo do facultativo, não é o mundo do obrigatório. O mundo do obrigatório são trabalho, visitar gente querida, doente no hospital, dar um apoio para uma pessoa que perdeu um parente próximo, enfim, a gente ser solidário, quer dizer, as coisas do mundo do dever. No mundo do lazer, cada um tem o direito de viver do jeito que quer. Se você tem esse jeito mais individual, mais individualista de ser, eu não vejo nenhum problema. Acho também que, principalmente porque você respeita o jeito de ser dos outros. Então, basta você não ir, que para você tudo bem. E pelo que eu entendi, fica bem em casa sozinho. Quando todo mundo sai, você fica aí na sua. Então, você gosta da sua vida de lazer, do seu tipo de programa, e eles têm outro gosto e outra mentalidade. Não vejo nenhuma dificuldade nisso e acho que ninguém tem que cobrar nada de ninguém. Quando tem programa que seja em comum, que agrada a todo mundo, magnífico. Se não tem, cada um faz a sua vida e ponto final. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Eu sou o Sebastião Fábio. Pois não, eu quero saber se a gente não se masturbar pode provocar algum tipo de doença. Quantos anos você tem, Sebastião? Eu tenho 33 anos. 33? Isso. Você se masturba e como todo mundo, ou alguma coisa diferente na sua masturbação? Não, eu sinto muito desejo, mas só que é difícil, né, eu masturbar assim. Você é solteiro ou casado, Sebastião? Eu sou solteiro. Já casou? Já teve alguma namorada fixa alguma vez? Não, eu tive, mas agora eu não tenho mais. E quando tinha essa namorada fixa, a vida andava melhor? Na parte sexual? Andava assim, porque eu tinha mais namorada, né? Sim, mas a vida... Agora eu tô sem. Sim, mas a vida sexual era satisfatória com a namorada ou ainda assim se masturbava também? Não, era assim. Eu tinha muito desejo. Sim. E quanto é muito desejo, Sebastião? Quantas vezes por dia você se masturba? Então, 2, 3, né? Todo dia? Verdade. 2 vezes por dia também. 2 vezes por dia? Isso. Então, é evidente que o seu desejo é bastante intenso mesmo. Mas você é moço ainda. E hoje tem muitas fontes de estímulo, né? Tem toda essa indústria pornográfica aí que faz um material muito facto. Você usa esse tipo de material? Internet, filminhos, etc. ou não? Tem uma revista lá. Eu, às vezes, eu reparo, né? Mas é difícil. É por isso que às vezes devido ao meu trabalho também, eu não gosto, né? De sempre ficar olhando. Qual é o trabalho, Sebastião?
trabalho na área de segurança. Na área de segurança. Então, olha, eu só posso dizer para você o seguinte, não tem mal nenhum. A masturbação não faz mal algum, não é? As pessoas podem ter gostado, que até hoje alguns homens ainda têm alguma aflição com isso. Na realidade, a frequência com que se masturba os jovens não é tão alta quanto a sua, é quase diária, ou a grande maioria dos bem jovens mesmo, diariamente. Aos 33 anos também, o indivíduo pode se masturbar talvez dia sim, dia não, ou todo dia. A frequência um pouco mais alta como a sua não define nada a não ser realmente um desejo bastante intenso. E é fato que para o homem, quando surge a ejaculação que deriva da masturbação, tem um alívio da tensão que dura um bom tempo e é uma coisa bastante agradável. De maneira que eu não vejo efetivamente nenhum problema e você curta sem culpa as suas masturbações. Muito obrigado pelo seu telefonema. Já temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Eu sou o Freitas. Freitas, pois não. Pois não, Freitas. Doutor, porque está com 1 ano e 2 meses que eu fiz uma vasectomia. Quantos anos você tem, Freitas? Oi? Qual é a sua idade? 36 anos. 36 anos. Fez a vasectomia com 1 ano e 2 meses atrás. Isso, e o testículo esquerdo, ele às vezes dá uma pontada e dói. Sei. O que seria isso? Então, mas você, Freitas, você fez a vasectomia por quê? Quantos filhos você tem? 5. 5 filhos? É. Não. Então tá certo fazer a vasectomia, mesmo só com 36 anos. Então, eu realmente não saberia dizer o que pode causar esta dor. Eu só posso dizer a você que você deveria procurar efetivamente o urologista que fez a vasectomia, porque só se teve algum tipo de contratempo e às vezes essa dor no testículo não tem nada a ver com a vasectomia que aconteceu e é alguma coisa que tem sim que ser muito bem avaliado e rapidamente verificado. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Alô? Seu nome, por favor? Marcos. Marcos, pois não. Boa noite, doutor. Boa noite. É um prazer estar falando com o senhor. Pois não. Eu gostaria de ter uma explanação a respeito das construções que são feitas na vida. Marcos, você só abaixa o rádio aí que está dando só um segundo. Está dando um barulhinho esquisito aqui. Agora vamos. Vamos. Então, eu tenho alguma dúvida a respeito das construções que são feitas na vida, a respeito da dignidade, da religiosidade e também do caráter. Eu gostaria que o doutor me fizesse uma explanação para que eu pudesse discernir uma coisa da outra, as áreas específicas, etc. e tal. Então, eu vou falar um pouquinho só, Marcos, porque eu já falei um pouquinho na abertura e depois posso falar sobre outros assuntos numa outra vez, né? O caráter realmente é um conjunto de valores que a gente tem dentro da gente. Esse conjunto de valores, evidentemente, quando a gente os respeita, a gente sente dentro da gente esses valores, vamos dizer, fazem a gente se sentir digno. Digno é o sentimento que o indivíduo tem, dignidade é o sentimento que o indivíduo tem quando ele age honrando os seus valores, não é? E, portanto, honrando o seu caráter. Quando o indivíduo transige e age em contradição ou em oposição aos seus valores, ele se sente indigno, ele pode se sentir incomodado, diminuído, humilhado. Então, dignidade é uma sensação que deriva do indivíduo ter dentro de si o orgulho íntimo de estar agindo de acordo com os seus valores e princípios e, portanto, com o seu caráter. Evidentemente que a religiosidade não tem nada a ver diretamente com isso. A religiosidade é um conjunto de normas que pode muito bem
também ter contribuído na formação do caráter de algumas pessoas, porque muitos dos princípios que regem o respeito aos direitos das pessoas, dos outros, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, etc., dizem respeito a normas que também aparecem no pensamento religioso, mas que são, vamos dizer assim, normas meio práticas, né? A religião, às vezes, ela impõe ao homem normas que não têm muito fundamento naquelas que o pensamento, vamos dizer assim, mais científico conduz. Então, por exemplo, a masturbação é, do ponto de vista religioso, uma coisa feia, e agora há pouco, uma feia e imoral, inclusive, pecado em certas religiões, e eu agora há pouco mesmo disse que masturbação, do ponto de vista médico, é inofensivo, não faz mal nenhum, e que não deve ser motivo de preocupação e nem de sentimento negativo, nem de culpa da parte de ninguém. Então, efetivamente, são pequenas diferenças, onde o indivíduo que tem as suas convicções religiosas tem que se guiar por elas, e muitas vezes, então, aumentando, ampliando o conjunto das normas que o indivíduo, então, tem que respeitar para poder se sentir portador do pleno caráter e dignidade. Mas a norma religiosa não é obrigatória, ou seja, pessoas de caráter podem não ter convicção religiosa nenhuma. Não há nenhuma correlação. E eu também já vi muita gente religiosa, não é, agir fazendo coisas muito equivocadas. Muitos religiosos são pedófilos, muitos religiosos, outro dia apareceu um assessor lá do Vaticano chefiando uma rede de prostituição masculina. Quer dizer, não há nenhuma garantia de que a religiosidade defina caráter. Também não é verdade que todo religioso é sem caráter, como não é verdade que todo indivíduo sem convicção religiosa seja uma pessoa boa. Tem de tudo em todos os grupos humanos. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Rodrigo. Pois não, Rodrigo. Doutor, só voltando àquele assunto do medo, há 2 anos eu conheci uma pessoa na pós-graduação, uma garota lá que me apaixonei, só que eu tinha namorado e ela tinha noivo, né? E a gente ficou junto um tempo, transamos e tal, e ela chegou a terminar com o noivo para ficar comigo, eu cheguei a terminar com minha namorada, só que depois eu fiquei com medo e foi para ela voltar, eu voltei com minha namorada, enfim. E isso já tem 2 anos e eu ainda sou apaixonado por ela, entendeu? Só que eu sei que ela casou e tal, às vezes eu tento falar com ela, não me atende. Então, assim, eu tenho uma angústia ainda muito grande por causa disso, e eu penso em fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Assim, na verdade, foi o medo mesmo que me inibiu, né, de assumir aquela relação. Sei. Eu queria saber se eu poderia me dar alguma orientação. Hein? Eu queria só saber se assim, então, aí eu só posso dizer o seguinte, que é muito triste quando a gente percebe isso depois, não é? Porque agora, se a moça já casou e já tocou a vida dela para frente, né, provavelmente ficou meio irreversível a situação. Você ainda tem esperança que ela volte? Ainda tenho, mas mínimas, né, doutor? Assim, só aquela esperança, aquela última que morre mesmo, né? Que assim que eu tenho, mas eu sei que realmente a situação é muito difícil, né? Difícil, só se ela for muito infeliz no casamento, né? Se tiver casado assim meio às pressas e for muito infeliz no casamento, que volta. Se não, vai ser difícil. Eu acho o seguinte, Rodrigo, a vida é assim mesmo. A gente aprende cometendo erros, a gente não tem não se ama uma vez só na vida, tem mais... também não é que se ama 3 vezes por semana, não é? Pessoas diferentes, mas a gente se apaixona umas 2, talvez 3, até 3 vezes, 4 vezes na vida. Então, eu acho que se você aprendeu tudo que você aprendeu com o sofrimento, se você hoje sabe as coisas, porque a gente também não nasceu sabendo. Esse medo que a felicidade provoca, que parece que dá um susto na gente, que leva a gente a fugir correndo, a gente não conhecia, nem todo mundo conhecia isso antes. Então, é justamente na medida em que você vai aprendendo todas essas coisas que você vai ganhando equipamento para, na próxima oportunidade, não ter este tipo, ou não cometer esse tipo de equívoco. Então, infelizmente, eu acho que esta história parece que não tem mais retorno, mas certamente você vai ter uma segunda oportunidade na vida, porque a vida é cumprida e a gente se apaixona mais de uma vez. E certamente na próxima vez você não vai titubear, não vai fugir de medo. E olha, não é que o medo não vai aparecer, só que o medo foi feito para ser medo que não mata, que não tem perigo nenhum, como o medo
desse tipo, medo de barata, medo de avião, etc., é medo para ser enfrentado. A gente foge do leão, não foge da barata. A gente enfrenta os medos que são para serem enfrentados. Então, a próxima vez você teve essa lição, certamente isso vai te ajudar muito a não cometer equívoco parecido mais para frente. Não é? A vida é assim mesmo, a gente aprende numa situação para poder botar em prática noutra seguinte. Só que o intervalo entre o surgimento, entre o fim dessa história na sua cabeça e o surgimento de uma outra paixão pode ser um pouco longo, né? Alguns anos. Mas enquanto isso a gente vai vivendo assim mesmo. Quando aparecer a próxima paixão, não titubeie. Se for realmente uma mulher certa, encaixada, que funciona bem com você, manda brasa, e aí periga dela fugir de medo. E você aí vai ter que ter paciência e ajudar ela a não escapulir por causa do medo, porque esse medo existe também na outra pessoa. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos ainda aqui o e-mail do Daniel. Ele diz assim: fui a uma entrevista de emprego e o psicólogo do RH disse que enquanto eu estivesse com ansiedade, jamais conseguiria a vaga, nem na empresa em questão e nem em qualquer outra. Ora, se a ansiedade é o mal da sociedade moderna, isso não foi dito para me afundar? Quando começamos um novo emprego, não é normal a ansiedade? Então, Daniel, eu acho o seguinte, você tem 100% de razão. A ansiedade é absolutamente normal em condições novas, em situações em que a gente está sendo avaliado e testado, como é o caso de uma entrevista de emprego. E evidente que existem graus também de ansiedade. Existem pessoas que ficam mais ansiosas, pessoas que ficam menos ansiosas, pessoas cuja ansiedade chega ao ponto de prejudicar muito a ação e a conduta da pessoa, leva a pessoa a suar demais, a ficar trêmula, vamos dizer assim, ter manifestações de tensão muito visíveis em relação ao interlocutor. Agora, o psicólogo que falou isso para você, falou sempre muito equivocadamente. Nunca se deve abusar da posição de poder, e mesmo sem a posição de poder, para colocar ninguém para baixo, né? Ele fez e teve um comportamento que te levou para baixo, quer dizer, te empurrou morro abaixo. Isso aqui efetivamente é uma bobagem. A ansiedade é um mal, não é só um mal da sociedade moderna. Toda vez que a gente está sob avaliação, sob prova, é natural que a ansiedade apareça, não é? E, portanto, sempre que a gente começa qualquer coisa nova, a gente fica efetivamente mais ansioso. Agora, uma boa dica para você é o seguinte: quando você está com mais medo ou mais ansioso numa situação que é como essas, que você vai fazer ser avaliado, etc., e dar-se clara para quem está te entrevistando que existe essa ansiedade ou esse medo, talvez a boa dica é falar claro, falar assim: olha, eu estou um pouco nervoso, um pouco com medo, um pouco ansioso, porque, afinal de contas, é uma situação que me interessa muito e também é uma sensação que só se manifesta no começo, daqui a pouquinho eu me sinto um pouco mais à vontade e isso passa. Quer dizer, falar da ansiedade claramente, ao invés de tentar escondê-la, é uma grande vantagem, porque você, em vez de ficar com dois problemas, a ansiedade e o medo e a vergonha de ser descoberto como um indivíduo ansioso, você fica só com o medo e a ansiedade. A ansiedade é medo também, né? A ansiedade é um medo genérico, um medo de não sei o quê. E você, estando falando mais claramente as coisas, você não tem por que se sentir com tanta preocupação. Você acaba com um dos dois problemas. Então, fala claro, estou nervoso, estou ansioso, porque a situação nova me deixa aflito. Muito obrigado pela sua participação. No Divã do Gicovati tem produção de Alessandra Dias e Carlos Greco. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Afrânio Vanderlei. A direção nacional do jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gicovati.